Boa noite, Felipe. Boa noite, Claudemir. Boa noite, Máspoli. Vocês estão ouvindo? Ô, Felipe, é você? Boa noite. Boa Estão ouvindo noite, bem? professora. Boa Sim, noite. estou ouvindo. Sim. Firme e forte, Felipe. Hum, Firme e forte, graças a Deus. Pá, retornaremos logo, logo, hein? Em breve. Máspoli está entrando, Claudemir, Vinícius está chegando. Uma boa noite, né? Boa noite, Máspoli. Eu Boa tá- noite. Vinícius pediu para esperar uns 5 minutinhos, que ele já está entrando também. Ele teve que Boa noite. fazer algo lá de última hora, mas já está aí, já. Já está lá no computador entrando. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Caris. Tudo bem? Muito bem-vindo em mais um Masterclass, né? Numa Bom, sequência, né, Máspoli? já falei para a Caris que depois de hoje ela pode botar o bloco na rua. Não é fácil não, mas deu tudo certo. Oi, Ana Paula. Bem-vinda. Bom, enquanto o Vinícius não entra, né? Ele Eu, falou que ele está em trânsito, então ele está aberto, mas ele está chegando. é, eu Leva gostaria uns dois de. minutinhos, Mafia. A gente Não, tem enquanto ele não chega aqui, eu gente que gostaria de ajuda. conhecer um pouco da Ana Paula, do Claudemir, Felipe, né? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Fala um pouco aí da experiência de vocês com a psicanálise, enquanto o Vinícius se acomoda, toma uma água gelada. Boa Legal, boa noite. noite, Masculino. Eu sou o Felipe e eu sou aluno do curso de psicanálise, né? A gente já concluiu o primeiro semestre. Eu fiquei bem satisfeito com as aulas, com o cronograma de aula, e a forma como o curso é dado. Então, até aqui, por enquanto, estou super satisfeito, empolgado para o início do próximo semestre. O curso vai ficar melhor, né? Muito melhor já a partir da semana que começar. Porque nós temos realmente um compromisso com qualidade, profundidade. Daí que o nosso processo às vezes é mais lento, porque a gente, quando começamos há 2 anos e meio, a Josilda já estava aqui, o Vinícius também, e eu disse, olha, isso aqui é um laboratório, nós vamos testar e vamos manter o que dá certo e aprofundar. É tanto que o nosso processo é um pouco diferente, né? As aulas são gravadas ao vivo, né? Enfim. Mas no que vai melhorar? Enquanto o Vinícius ele toma água, relaxa, né? Lá nesse Rio de Janeiro maravilhoso. Então, o que vai melhorar, por exemplo, eu vou dar aqui só um exemplo bem prático. Vocês terão agora para cada disciplina ou para outras disciplinas, vocês terão módulo 1 e módulo 2. Então, o módulo será de 8 encontros cada módulo. Isso permite uma flexibilização maior do curso e um aprofundamento maior. Por quê? Porque a gente sabe que se for na mesma toada, quando chega lá para o 10º, 12º, ninguém aguenta mais. Nem as minhas piadas que são muito antigas, né? Então, assim, o pessoal já está cansado demais. E assim também nós vamos ter uma possibilidade maior de matérias e maior de professores, já que os professores são de altíssimo nível. Então, isso já vai funcionar agora, não é? Então, assim, vocês já vão ter uma dinâmica maior do curso. Na verdade, a gente estava esperando exatamente ver como funcionava todo o processo, e isso foi feito para todos os cursos da Uniaberta de formação e também
de pós-graduação, porque aqui vocês estão fazendo dois cursos ao mesmo tempo, né? Um de pós e um de formação. Não é a mesma coisa, embora a gente coloque no anúncio tudo, é um curso diferente por isso. A gente sabe que a pós ela tem só um aspecto puramente acadêmico, mas a formação é puramente prática. Por isso que são 2 anos. Nós temos aí N cursos bons, não vou criticar nenhum deles, mas que é um ano só. Para nós é pouco. É pouco porque é preciso amadurecer com as ideias, amadurecer com a postura. Muitos alunos que terminam continuam conosco. Nós temos projetos para continuação do aluno que não se sente ainda, vamos dizer assim, muito seguro, né? Embora a maioria dos que se formaram, eu tenho alunos que já se formaram aqui há 1 ano e meio e 1 ano, 1 ano e meio e já tem consultório consolidado mesmo, né? Não são vários alunos exatamente por causa desse aspecto prático. Mas como já estamos todos aqui, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Eu quero dizer que é um privilégio, um grande privilégio estar aqui mais uma vez no curso de psicanálise, abrindo o semestre letivo e dessa vez novamente com a participação da Josilda e do Vinícius, porque são professores desde o momento inicial, e com um tema que ele tem muito a ver com a própria formação e o exercício desta profissão de psicanalista. A doutora Josilda, que já está terminando o doutorado, acho que não precisa de muitas apresentações. Vocês conhecem o trabalho dela, né? Ela é muito agradável. Seja bem-vinda, Suleir. Prazer tê-la aqui. Dê um grande abraço lá no Branco, João Branco. E o Vinícius também não carece de apresentação. São dois terapeutas, psicanalistas renomados, bem situados, que praticam isso, porque mais do que conhecer uma coisa é a teoria da psicanálise, outra é a prática, não é? Então, vocês estarão bem acolhidos, bem atendidos. Eu tenho certeza que com uma conferência de altíssimo nível. É um grande prazer tê-los aqui, né? O Vinícius tem um currículo extraordinário, a Josílio também, mas o melhor é que eles estão próximos de nós, estão aqui conosco. Eu também quero destacar todo o trabalho que a Caris fez para que essas lives tivessem acontecido com sucesso, né? Nós não nos impressionamos com o número de presentes, porque no outro dia o número aumenta significativamente, não é? Pelas visualizações que a gente tem em todo o sistema de distribuição, e nosso canal é muito visualizado hoje, graças a Deus. E eu quero também dizer, né, que eu vou assistir a conferência amanhã. Não vou dar mau exemplo para ninguém, mas é porque eu estou com uma série de coisas para fazer aqui para poder ver se eu saio amanhã para trabalhar lá no litoral, porque eu não vou conseguir parar ainda. Então, fique tranquilo que eu vou ouvir também, porque me interessa o assunto. Então, um grande abraço e um beijo abençoado no coração de todo mundo. Bom trabalho para vocês. Obrigada, Máspoli. Então, vamos começar, né? A nossa masterclass, a nossa live especial de hoje. E o tema dessa live é voltada para essa profissão e essa vocação do psicanalista. O quanto isso é profundo e o quanto isso faz parte de cada um de nós, né? Eu vou falar um pouquinho da parte da profissão. O Vinícius vai dar continuidade na segunda parte, falando da vocação, e Caris vai dar uns recados, né, Caris? No finalzinho, num terceiro momento, sobre o curso de psicanálise, sobre a estrutura dele. Bem, quando a gente pensou em estruturar este momento de hoje, eu e o Vinícius até a gente tinha conversado, o que é importante a gente falar?
é justamente de como foi a nossa trajetória, porque afinal de contas, nós vamos falar da profissão de psicanalista. Então, nada mais justo do que nós compartilharmos com vocês como é que foi a nossa trajetória, como é que a gente chegou até aqui. Eu vou falar um pouquinho como é que foi a minha, Vinícius vai falar um pouquinho como é que foi a dele, e aí a gente vai adentrando que a construção da profissão de psicanalista, ela não é um ato assim estanque. Eu fiz um curso, ou eu participei de um grupo de estudos, já virei psicanalista. Não, muito pelo contrário. Eu costumo dizer, né, Felipe, para os nossos alunos, gente, vocês vão ser eternos aprendizes. Eternos aprendizes, porque vocês vão passar os próximos anos estudando muito. A psicanálise ela é muito vasta. A psicanálise ela tem muitos caminhos. A própria, partindo de Freud, já é uma imensa caminhada. Quem veio depois de Freud, os contemporâneos a Freud, nossa, eles contribuíram em muito. Então, é importante, para quando a gente vai traçar o que é essa profissão de psicanalista, pensar um pouquinho como é que se deu a profissão dos professores de vocês, né? Como é que a gente constituiu o nosso percurso? Então, vou falar um pouquinho de mim, né? O meu percurso, eu estava fazendo as contas, gente, já está indo em 35 anos, meu Deus, Vinícius, é só um pouquinho mais do que a sua idade, viu, Vinícius? A Caris nem tinha nascido, estava lá no céu ainda, né, Caris? Mas o meu olhar e o meu conhecimento para Freud começou quando eu tinha 17 anos, hoje eu tenho 52, né? Então, são 35 anos de caminhada. Naquela época, eu conheci a psicanálise na biblioteca, no livro e nos livros de capa dura imensos, imensos que tinham aqui na biblioteca. Eu sou de São Bernardo, né? E aquele nome? Por que aquele homem, chamado Freud, tinha imensos livros? E eu fui pegando um livro, fui pegando outro. É claro, no começo a gente não entende muito. Ainda mais eu que era muito novinha, eu não entendia. Mas cada coisa que eu estava lendo, eu falava assim, peraí, isso daqui é algo maior. E tanto é que logo depois, né, desse meu primeiro contato com Freud, eu fui iniciar o curso de psicologia. Depois eu dei uma parada e retornei uns 20 anos depois, né? Mas aqueles livros da biblioteca, eles foram a mola propulsora para eu perceber que existia um mundo diferenciado, que existia um mundo, ou melhor, não existia um mundo, que a visão de mundo ela poderia ser maior. A gente poderia enxergar o mundo com outros olhos. E aí, durante a minha vida, a minha carreira, eu vou chamar isso de carreira, tá bom? Mais uma profissão, é uma carreira que eu vou segui-la até, eu tenho certeza, até o meu último dia de vida, porque é uma carreira. É uma carreira porque é uma carreira de estudos, é uma carreira de prática, é uma carreira da gente passar pela nossa análise pessoal. E eu vou dizer para vocês uma coisa, eu já li, eu sempre falo isso aos pacientes, olha, os pacientes não, desculpa, para os alunos lá da Uneberto, eu digo, gente, a gente lê, tem livros que a gente volta depois de um tempo, a gente vai ler aqueles livros do que Freud trouxe, do que outros psicanalistas trouxeram, e nós vamos ampliando cada vez mais esse nosso olhar, né? E é um curioso da minha prática, enquanto profissional psicanalista, a minha prática durante muitos anos, durante mais de 20 anos, ela foi uma prática não na clínica, ela foi uma prática em grupos. Eu sempre enxerguei que a psicanálise ela era além da clínica e ela era para a vida. Então, em vários grupos, em várias instituições, em vários grupos terapêuticos que eu fui atuando ao longo dessa minha caminhada de 30 e poucos anos, eu
participei de grupos que eu achava aquilo muito fantástico, é ter esse olhar diferenciado para os grupos, de perceber o quanto a cultura, o quanto a sociedade, o quanto o ambiente que eles estavam inseridos influenciava no jeito de ser, no jeito de pensar. Isso era muito fantástico. Depois, eu falo assim, que é um aventurar-se na clínica, porque a clínica, ela traz muitas aprendizagens. Nós somos eternos aprendizes no estudo e também seremos eternos aprendizes na clínica, porque cada paciente que está ali, ele é único. Se você tem um exemplo, eu tenho 10 analisandos com características semelhantes, mas cada um deles é único. Então, por isso que o estudo, ele tem que ser um estudo muito aprofundado, porque cada pessoa que está ali, cada sujeito que está ali, é um sujeito único. Cada sujeito que está ali, ele tem uma experiência de vida particular, ele tem uma experiência de vida que transmuta o seu comportamento. Cada sujeito que está ali, ele traz dores, ele traz angústias, ele traz potencialidades diferentes e únicas, né? E aí, nesse processo, eu fico refletindo o que é ser um psicanalista? O que esse psicanalista ele vai atravessando no meio, nesse caminho, né? Ele vai auxiliar o seu paciente, o seu analisando, num processo de autoconhecimento, num processo de reconhecer as suas dores, as suas angústias, de reconhecer as suas potencialidades, porque a gente também precisa reconhecer as nossas potencialidades, de entender determinados sintomas, né? Determinados comportamentos, por que eles aparecem, como eles estão associados. E o interessante é que quando a gente está na clínica, com o nosso analisando ali, não existe a dinâmica, não é uma dinâmica de uma conversa, sabe aquela conversa entre amigos, aquele desabafo. Não, ela é uma dinâmica diferenciada, ela é uma escuta qualificada. O psicanalista, ele é um profissional que ele vai ter uma escuta para a demanda do seu paciente, do seu analisando, diferenciada. Ele vai perceber mudanças do jeito que a pessoa fala, ele vai perceber o dinamismo. Olha, quando a pessoa toca em determinado assunto, putz, ela mudou a feição, a pessoa chorou, ou a pessoa simplesmente se silenciou, porque o silêncio, ele também faz parte desta análise, né? E você vai trazendo esse analisando num processo de ser o protagonista da sua vida, de construir esse protagonismo de vida. E é muito interessante porque na psicanálise, um bom psicanalista, eu sempre falo isso para os alunos, o bom psicanalista, ele tem por necessidade partir num tripé, que a gente chama de tripé analítico, né? Ele precisa passar pela experiência da sua análise pessoal. Ou seja, se eu sou um profissional, se eu sou o psicanalista e eu vou atender outras pessoas, eu preciso necessariamente também ter passado por essa experiência. É inconcebível você intervir, você fazer colocações, você auxiliar o outro, sendo que você não foi auxiliado. Porque é um processo que ele é uma linha tênue, gente. Não dá para você fazer algo se você não vivenciou. E isso é tão importante, tanto é que quando os nossos alunos, eles entram, né, para ser nossos alunos, uma das primeiras coisas que a gente pergunta, né, Vinícius, e aí, como é que está a sua análise pessoal?
Como que está indo? Porque, afinal de contas, você está num processo de se tornar psicanalista, de estudar bastante, mas e aí? Como é que você está vivenciando a sua análise pessoal? Como é que você está neste papel de analisando? Porque isso é muito importante. Nesse tripé analítico, quando você se torna um profissional, necessariamente você precisa desse estudo constante. Por que a gente fala o estudo constante? Porque a psicanálise ela é ampla. Para começar, Freud, gente, olha quantos livros Freud escreveu. E eu mesmo tenho livros do Freud que eu já li 5, 6 vezes, né? Até mesmo porque a minha pesquisa de doutorado é sobre a sexualidade infantil. Ave Maria do céu! Vinícius, aquele 3 ensaios da teoria da sexualidade, gente, eu li 10 vezes e cada vez que eu leio, eu tenho um novo olhar. E a psicanálise, ela faz isso. Cada vez que você estuda, você vai trazendo e você vai tendo um novo olhar. O seu olhar vai se ampliando. E nesse estudo, né? Esse estudo teórico, é importante você ter o estudo feito por você mesmo, né? Lá na sua casa, quando você pega os livros para ler. É importante você ter esse estudo em grupo de estudo. Então, a gente sempre incentiva os nossos alunos, incentiva todo mundo, gente, façam grupos de estudo, porque à medida que você pegou um livro junto com o seu colega, ou junto com seus colegas para ler, você vai ampliar o seu conhecimento, vocês vão trocar ideias, trocar dúvidas. Se alguém já estiver atendendo, a própria pessoa que está atendendo traz, traz situações ali que ela vive nos atendimentos para ilustrar o que a teoria está dizendo. E, por fim, fechando esse tripé, existe a supervisão. A supervisão, eu considero um ponto super importante. Por quê? Supervisão, o que ele é? É eu, psicanalista, junto com o outro colega, e a gente discute o caso, porque a gente tem vários casos, mas tem alguns casos que vão pegando. Então, eu junto com o outro, a gente discute aquele caso, e aí a gente vai trocando ideias, vamos construindo intervenções. Então, você percebe que ser psicanalista, muitas vezes, não é só você ou ter uma formação autogerida, de você fazer estudos de forma mais solitária, ou se você tem a formação como o pessoal está fazendo aqui na Uniaberta, esse é um passo, mas ser psicanalista é ter um olhar além, ser, com certeza, esse eterno aprendiz. Por que a gente é um eterno aprendiz? Porque quando a gente está no setting terapêutico ali, com o nosso analisando, você vai percebendo, a gente trabalha com a associação livre, então você vai percebendo que à medida que esse seu paciente, ele está falando sobre si, sobre sua vida, sobre suas lembranças, sobre seus sentimentos, ele vai estar num processo que não é um processo de julgamento. Por isso que é muito diferente o setting terapêutico, o processo de análise, por exemplo, de uma conversa entre colegas, uma conversa entre familiares ou um desabafo. É muito mais além, né? E estou finalizando aqui, porque a gente tem hoje bastante coisa para a gente discutir, mas pensar nessa profissão psicanalítica, do psicanalista, como uma construção. Eu costumo dizer que é uma construção de identidade, que nós somos o sujeito, então a gente está construindo a nossa identidade de psicanalista. E nesta construção, ser eterno aprendiz é parte fundamental desta construção. Vinícius, agora, professor Vinícius, ele vai dar continuidade, vai falar um pouquinho sobre essa vocação de psicanalista. Estão me ouvindo bem? Então, Ótimo, vamos lá. Obrigado, Josilda. Eu vou resumir a minha trajetória, porque vai demorar muito para contar tudo que eu já fiz nessa vida,
demora muito. Então, vou contar bem rapidinho, porque eu tenho algumas coisas para falar, né? Eu entro na minha primeira formação no nível acadêmico, né? Na área da teologia, aos 18 anos de idade. Logo quando eu termino, né, ainda ligado a uma instituição religiosa, eu vou fazer ciências sociais. E aí eu sigo uma longa trajetória na área da antropologia. Eu fui até o pós-doutorado na antropologia. Na caminhada da antropologia, né, eu começo a estudar academicamente psicanálise. Na verdade, minha história com a psicanálise começa mais ou menos aos 19, 20 anos de idade, quando eu começo meu primeiro processo analítico. E aí, imediatamente eu vejo quanto aquilo é importante para mim. E ao longo das formações, né, dos cursos universitários que eu vou fazendo, eu vou até com a antropologia, conversando com a psicanálise, né, vou estudar o Levi-Strauss me leva ao Lacan, né, eu me apaixono pelo Lacan, eu começo a estudar o Lacan, e lá na época do mestrado, doutorado, eu vou fazer uma formação em psicanálise, faço a formação, né, e depois, né, depois que eu termino a formação, começo a atuar na clínica, eu vou fazer psicologia. É, e aí, né, nesse caminho, eu vou dar aula, né, no ensino superior, e eu faço isso já desde 2013, então já são 11 anos como professor, e acabei dando aula para cursos, né, de formação de psicólogos e psicanalistas, também já há muitos anos. Então, eu estou muito acostumado a pegar calouros, né, turmas de primeiro período, sempre caem na minha mão. Vou falar sobre isso e me interessa bastante, né? Como psicanalista, falar sobre essa questão do que é ser psicanalista me interessa bastante. Na minha caminhada na formação da psicanálise, passei por duas sociedades psicanalíticas, estou em uma já há muitos anos, aqui no Rio de Janeiro. É, eu imaginei, né, eu estava dando aula, muita, né, aquela vida de professor universitário, sai de um lugar, vai para outro e tal. Comecei a atender na clínica e fui tomado por uma paixão pela clínica. E a clínica foi crescendo, 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 crescendo na minha vida. Hoje, 80% do que eu faço é ligado à clínica. Não somente atendendo pessoas, mas produzindo conteúdo também voltado para a clínica. Então, há alguns anos, há uns 2 anos mais ou menos, eu entrei nessa aventura de produzir conteúdo digital sobre psicanálise e eu estou adorando fazer isso. Então, fica aí também o convite, né, para vocês conhecerem lá minhas redes. Eu estou em todas as redes, até no TikTok, mas eu não faço a dancinha da psicanálise, fico tranquilo. Senão, ia ganhar muitos seguidores, mas ia ser muito esquisito, ia perder paciente e credibilidade, né? Mas eu estou lá no TikTok, Arte do Bem Viver, no YouTube, Arte do Bem Viver também, o nome do meu canal. No Instagram é @Vinícius Esperanca Lopes. O Instagram é profissional. Eu falo sobre psicanálise, eu publico conteúdos quase diários sobre psicanálise, então fica o convite para vocês conhecerem. E lá no Instagram você tem link para todos os lugares. E tem também um canal por assinaturas, artedobemviver.com, em que tem muito conteúdo, tem mais de 70 aulas sobre psicanálise. Fica o convite também para vocês conhecerem esse canal. E se quiserem assinar, fiquem à vontade, né? Modéstia à parte, acho que o canal está muito legal. Acho que vocês que gostam de psicanálise vão gostar de conhecer o canal. Comecei um projeto no ano passado e todos os dias da semana, às 18 horas, né, no horário da Ave Maria, eu faço uma live no Instagram e no YouTube ao vivo sobre psicanálise. O projeto chama-se Entenda a Psicanálise. Então, todo dia, às 18 horas, eu estou lá fazendo uma livezinha de 20, 25 minutos, cada dia da semana com um eixo temático específico. Fica o convite também para, se vocês quiserem um dia assistir e acompanhar, temos um público fiel lá. Acho também muito interessante, que passa por um projeto pessoal meu de popularização da psicanálise. Para mim isso é muito importante, isso faz parte da minha trajetória. Eu não acho que a psicanálise tem que ser reservada, né, a uma bolha de lei, a uma bolha de seres iluminados, iniciados, que se fecham em reuniões e falam sobre Lacan, né, falam as coisas difíceis, citam o grego. Não é isso que me interessa. Então, me interessa a popularização da psicanálise. Mas vamos lá. Sobre o que eu quero falar hoje? O tema
a proposta, né, temática é muito interessante, né? O título dessa masterclass fala sobre vocação e a profissão de psicanalista. Então, acho que há uma dualidade que nós precisamos considerar, que é a seguinte: no primeiro ponto, né, há determinados traços de caráter que são necessários para ser psicanalista. Eu falo de vocação. Há coisas que não dão para ser, não dá para a gente aprender. São coisas que nós precisamos carregar quando desejamos nos aventurar pela psicanálise. Mas há também, aí entra o outro lado, né, dessa dualidade, há coisas que podem ser aprendidas, né? E muitas coisas podem ser aprendidas. E aí, né, ser psicanalista envolve, como a Josilda falou muito bem, estudo contínuo, um estudo sem fim, né? E um estudo que vai cada vez mais se renovando, porque a clínica é isso, né? Você nunca sabe o que você vai encontrar na clínica. Então, cada dia que você começa um trabalho na clínica, vem uma coisa nova, uma coisa diferente, um desafio, né? E não há fórmula pronta. Não há uma fórmula pronta que você aplica a todos os pacientes. Então, existem os traços de caráter, existe aquilo que pode ser aprendido. Eu quero falar sobre a vocação, sobre os traços de caráter. Aquilo que nós levamos, claro, em grande medida, o treinamento vai nos ajudar em muita coisa, mas o treinamento, eu não queria focar no treinamento, eu queria focar no seguinte ponto: o que é preciso trazer? O que precisa estar em mim para que eu me sinta como um ser desejante de me aventurar dentro da psicanálise? São 5 pontos. Eu vou discorrer brevemente sobre eles. Primeiro é o seguinte: primeiro ponto para uma vocação para ser psicanalista é não ser alguém movido pela busca por reconhecimento. Eu acho que isso não vai funcionar. A nossa vocação e logo a nossa profissão, ela passa por uma relação com os nossos pacientes em que nós não devemos nos relacionar com eles através da busca pelo reconhecimento. O Lacan, por exemplo, vai dizer que numa análise bem-sucedida, quando começa o processo de transferência, o analisando coloca o analista num lugar muito especial. Coloca num lugar que ele chama de sujeito suposto saber. Coloca o analista numa torre de marfim e acredita que o analista sabe mais sobre ele do que ele mesmo sabe. Só que quando uma análise é bem sucedida, inevitavelmente o analista cai desse lugar e se transforma em dejeto, uma criatura comum, um ser normal, descartável. E se nós não lidarmos bem com isso, vai ser muito difícil aventurar pela clínica. Então é melhor tentar fazer outra coisa, né? Se você está esperando aplausos, reconhecimento, é melhor tentar outra coisa. Tem uma história interessante de um paciente, que eu, inclusive atendi ele hoje, e ele vai me procurar muito angustiado, com uma série de questões sobre o amor, e ele começa a tomar remédio e fazer terapia. Com um mês de análise, ele começa a sentir melhora. Aí ele fala assim para mim: eu acho que os remédios estão fazendo efeito. Só que eu sabia que não eram os remédios, eram as questões que ele estava trazendo. Era visível o quanto ele estava avançando, enquanto ele estava implicado no processo terapêutico. Eu não falei nada, evidentemente. Eu não falei para ele: cara, não é isso, não é o remédio. É a análise, é isso que está fazendo você se sentir melhor. Não precisei falar nada. Com o tempo, pouco tempo depois, ele fala assim: Vinícius, resolvi parar de tomar os remédios, né? E a análise continua produzindo seus efeitos, né? Então, às vezes é isso, né? Às vezes alguém vai procurar terapia tomando remédio e vai achar que melhorou por causa do remédio, não pela terapia. E está tudo bem. Nós não podemos ser movidos por reconhecimento. Precisamos estar preparados para nos transformarmos no dejeto dos nossos pacientes, no descarte deles. E quando eles nos descartam, isso é um sinal de que caímos do lugar do sujeito suposto saber e produziu-se ali um analista de si mesmo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, pode parecer piegas, pode parecer clichê, mas é fundamental. O analista é movido por amor. Por amor. O amor pelo quê, Vinícius? O amor pela palavra, o amor pela linguagem. Lacan vai dizer que o inconsciente é estruturado na forma de uma linguagem.
né? Um amor pelas histórias pessoais, um amor pelas pessoas. O velho Freud, o velho amigo nosso, pai de todos nós, ele disse em 1927, a psicanálise é, em sua essência, uma cura pelo amor. Acho bonito isso, porque quando a psicanálise surge, ela é definida como cura pela palavra. Freud vai ficando velho, experiente, e vai dizer que é cura pelo amor. Então, segundo, é preciso amor. É preciso amor por tudo isso. Terceiro ponto, necessário para a vocação do psicanalista, é que ele deve ter plasticidade em suas crenças e convicções. Então, o analista precisa ter cuidado com os radicalismos e com os extremismos, né? Sim, ele pode ter crenças, ele pode ter convicções, ele pode ter muitas ideias sobre muitas coisas, mas para que ele funcione como analista, ele precisa entender que as pessoas são mais importantes do que as crenças, as convicções e as ideias, né? Então, não há um amor pela verdade, sim, mas as pessoas são mais importantes do que esse amor pela verdade. Esse é um ponto muito importante. O psicanalista precisa ser alguém pronto para descartar seus preconceitos. Não dá para abrir mão disso. Isso, em grande medida, pode ser aprendido também pelo treinamento. Mas é fundamental para ser analista essa plasticidade nas suas crenças e convicções. Eu queria ler um trecho de um livrinho que eu gosto demais, que eu recomendo a todo mundo que está começando a se aventurar na clínica. Inclusive, eu estou fazendo live sobre ele, que é o livrinho do Conrado Caligares, Cartas a um Jovem Terapeuta. É um clássico. Não tem nada publicado em termos introdutórios melhor do que o Conrado fez. O Conrado foi um dos nossos maiores psicanalistas, falecido recentemente. E ele consegue, nesse livro, o que eu estou há 20 anos tentando e não consigo, mas espero um dia conseguir, que é aliar simplicidade com profundidade. E isso é genial, né? Isso é genial. Ele diz assim, a preocupação moral não é estrangeira ao trabalho psicoterápico. Mas para o terapeuta, o bem e o mal de uma vida não se decidem a partir de princípios pré-estabelecidos. Eles se decidem na complexidade da própria vida da qual se trata. O mesmo sintoma pode ser a razão do sucesso ou do fracasso de uma existência. Nossa, isso é extraordinário, né? Extraordinário. Que nos leva ao quarto ponto, não menos importante, que é a experiência de vida. Acho que o mais importante, eu não sou adepto dessas ideias de que todo mundo precisa de terapia, todo mundo precisa de análise, eu não acho isso, não. Acho que as pessoas têm que viver. É preciso viver e saber viver. Então, vai viver, né? Se você vai buscar análise, você vai buscar uma terapia analítica, você precisa de ajuda de alguma maneira. Você é um pedido de socorro, né? Geralmente, a pessoa que busca uma análise, ela é movida por algum sofrimento, por alguma angústia, e tudo bem quanto a isso. É fundamental que o analista tenha alguma experiência de vida. Então, ser analista é uma das poucas profissões, ser professor também é uma delas, que quanto mais velho, melhor. Quanto mais velho, melhor. Porque vai acumulando experiência de vida, né? Vai acumulando experiência, vai passando, né, tanta coisa, né? Vai vendo o tempo passar, vai tendo passando por tantas crises ao longo da vida. Isso é fundamental. Eu digo experiência em todas as áreas, inclusive a sexual, por exemplo. Se a vida do seu paciente, se a vida sexual do seu paciente é mais florida e animada que a sua, você não vai conseguir ser analista dessa pessoa. Não vai conseguir, né? Então, a experiência de vida passa por isso. E passa fundamentalmente por estabelecer um certo tipo de relação com o seu próprio desejo, né? Então, porque a análise é isso, né? A análise é, de certa forma, uma reconciliação do indivíduo com o seu desejo. E se você, como analista, não está bem com o seu próprio desejo, vai resolver isso primeiro, né? Vai resolver isso primeiro. E, de preferência, para ser um bom analista, não seja normal, porque a normalidade é um transtorno que não tem cura. Então, não espere ser um exemplo, né, de normalidade, porque os melhores analistas, né, e os bons analistas, de certa forma, não são nada normais. Então, por favor, se cure da doença da normalidade para se tornar analista.
porque essa é uma doença incurável e torna impraticável o seu trabalho. E já me estendendo para fechar, quinto ponto, para ter, né, para reconhecer essa vocação de analista, é necessário uma boa dose de angústia. Uma boa dose de angústia. E aí, como a Josilda colocou, né, o analista ele precisa estar em análise, né? Isso é fundamental. Ele precisa provar do remédio que oferece aos outros. Se ele mesmo não se submete a esse tratamento e não acredita nele, se o analista não sentiu na sua própria vida o impacto da sua análise pessoal, ele não vai conseguir ser analista, ele não acredita naquilo, né? Então, é fundamental para um analista vivenciar, viver radicalmente o seu processo de análise pessoal e lidar com a sua angústia. Então, é preciso uma boa dose de angústia para ser analista, né? Porque o analista, de certa forma, ele se aproxima daquela figura mitológica do Caron. Aliás, é a figura citada por Freud na abertura da interpretação dos sonhos, né? O que é o Caronte? O barqueiro do Hades. É aquele que transita entre mundos. E o analista é esse. É esse barqueiro que vai para o mundo do inconsciente, mas volta. Vai para visita os infernos existenciais dele próprio, mas volta, né? E conta como é. E sabe como foi. E porque ele conhece aquele lugar terrível, é que ele pode guiar os seus pacientes no sofrimento que eles trazem, no sintoma que eles trazem. Como o Caronte, ele fala: entra no meu barco e vamos lá, porque eu já andei por esse labirinto e eu sei tatear por ele. Então, só retomando, primeiro ponto é não ser alguém movido pela busca por reconhecimento. Segundo, amor. Terceiro, plasticidade em suas crenças e convicções. Quarto, experiência de vida. E quinto, uma boa dose de angústia. Acho que é isso. Perfeito, Vinícius. Vinícius, você me fez lembrar, quando você fala assim, é, da gente não se achar, né, que nós somos os senhores todos poderosos, né, que o processo não é esse. Me fez lembrar de um caso de um paciente que eu atendi. Ele era da alta cúpula ele era um militar da alta cúpula da inteligência aqui do Brasil. Por conta disso, por conta até do tipo de trabalho, existiam muitos conflitos, né? E um dos sintomas, então, tinha vários conflitos, que a gente até pode deduzir alguns, mas tinham muitos, mas um dos sintomas era terror noturno, não conseguir dormir, ter insônia. E eu lembro que nós tivemos a primeira sessão. Isso já faz alguns anos, né? Tivemos a primeira sessão, tal. Ele expôs, que a gente chama de entrevista, naquele momento, então ele foi se expondo, tal. Na sessão seguinte, eu conversei com ele. E aí, como é que você passou essa semana depois da nossa primeira sessão? E esse moço, essa pessoa, ele me agradeceu. Ele falou assim: eu não sei o que você fez, não sei o que você fez, mas eu dormi pela primeira vez. Depois que eu virei militar, eu dormi um sono profundo. Eu dormi e dormi pesadamente, acordava no dia de manhã, depois no outro dia, dormia, acordava. Aí eu falei: eu que fiz? Eu não tive esse poder. Foi você que conseguiu, naquela sessão que nós fizemos, pôr para fora aqueles nozinhos, porque quando a gente estava conversando, ele dizia assim: tem coisas que eu não consigo falar. E eu disse para ele: mas tem coisas que a gente não consegue falar porque a gente também não consegue ouvir o que a gente está falando. E aí eu fui falando para ele: você viu que aqueles nós, aquelas coisas que estavam grudadas, conforme você foi falando, conforme você foi se ouvindo, conforme você foi ouvindo o que você tinha para dizer, aquilo foi mexendo com você. Então, não é que nós somos os senhores todos poderosos, porque muitos pacientes chegam para a gente e falam assim: nossa, o trabalho feito foi um best. Eu falo assim: não,
trabalho não foi a gente foi o fio condutor. O que a gente fez foi puxar esse fio para você ir trazendo. É como você falou, Vinícius, muitas vezes esse dejeto, esse pôr para fora, ele é importante na nossa vida, porque a gente engole e se pantufa e se engasga com muitas coisas da vida. Então a gente precisa pôr para fora tudo isso que está engasgado. Excelente, Vinícius, excelente mesmo. Sua reflexão. É porque, às vezes, quando o indivíduo... Às vezes, numa primeira sessão, claro, isso não acontece com todo mundo, mas, às vezes, numa primeira sessão, o sujeito já entra em análise. Ele já se reposiciona subjetivamente, e isso já produz efeitos, né? Isso é interessante. E quanto à questão do dejeto, né, essa questão de o analista ele tem que estar pronto para ser, de alguma maneira, ser instrumento, ser usado mesmo. A gente é usado, ser, né, mastigado, de alguma forma, parte de nós é incorporado no nosso, é introjetado, melhor usar um termo técnico, né? Há uma introjeção, né, de aspectos do analista, isso tudo bem, faz parte da transferência, e depois ser descartado, né? Quando um indivíduo vira para você, eu adoro quando isso acontece. Quando o meu paciente vira para mim e fala, Vinícius, então, acho que agora eu posso caminhar com minhas próprias pernas. Isso é lindo, né? Nossa, quando ele fala isso, você fala assim, uau, muito perfeito mesmo, Vinícius. A Caris, ela tem algumas não, um monte de coisas para falar conosco, né, Caris? Bem rapidinho. Agradecer a participação de vocês, Vinícius, Josilda, muito obrigada por essa excelente explicação. Eu acho assim, que deu até uma dimensão, porque eu não sei muito a diferença principalmente em relação ao psicanalista. Eu tenho um psicanalista na família também, eu tenho uma tia que é psicanalista já há muitos anos. E eu acho que dá uma dimensão clara para todas as pessoas que estão participando hoje e também para falar no nosso curso de psicanálise, né? Que é um curso excelente, que os alunos que estão hoje falam muito bem do curso, que vocês são professores queridos, eles gostam muito. É um grupo, assim, que tem também separado o grupo de estudos, que é uma coisa muito importante, né? Eles gostam desse convívio que tem, nesse ao vivo à distância, mas eles falam que as aulas são excelentes. E, assim, para você que tem interesse no nosso curso, o curso de psicanálise tem duração de 24 meses, tá? Nós temos no curso o estágio supervisionado, a prática clínica, e também, principalmente para você que participou aqui da nossa Masterclass, nós temos uma super promoção. Eu vou deixar aqui para você o nosso telefone de contato e o site que tem todas as informações sobre o curso, inclusive a ementa do nosso curso de psicanálise. Muito obrigada pela participação de vocês, principalmente Josilda e Vinícius, viu? Um grande abraço para vocês, um bom descanso, um beijo e um bom feriado para vocês. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Obrigado, cara. Obrigado a todo mundo. Tchau, Eu Josilda. Obrigada, boa noite. Eu queria perguntar se alguém teria gostaria de fazer alguma colocação. Alguma pergunta? Desculpa. Porque a gente já vai ter finalizando. A gente tem desculpa. Suleir, a Mahana, né? Nome diferente, bonito. A Ana Paula, vocês têm alguma dúvida, alguma curiosidade? Comentar um pouquinho também, se vocês estão nesse percurso psicanalítico. Boa noite. Então, eu sou Ana Paula, né? Eu trabalho em escola, eu sou pedagoga, psicopedagoga, sou especialista em educação especial também. Eu estou há 33 anos dentro de escola, né? Atualmente em coordenação e na verdade, o que foi acontecendo é que ao longo dos anos eu percebi uma escuta muito acolhedora. Então, assim, minha sala é aquela que tem fila para professor, para aluno, né? E aí, o ano passado, né, o meu diretor falou, por que você não participa de um grupo de psicanálise que eu estou participando? E acabei participando do grupo com o professor Vanderlei Paris, não sei se vocês conhecem.
E me apaixonei pela psicanálise, né? E aí vim buscar aí um curso para me aprofundar, claro, né? Tive aí durante o grupo de estudo uma pitadinha, né? Uma pontinha aí de todo esse grande conhecimento, mas eu acho que eu sinto que eu tenho uma missão assim de ajudar a amenizar sofrimentos que chegam através da palavra, né? Então acho que vai corroborar muito com a minha prática também dentro da escola todo esse conhecimento. E agradeço a exposição de vocês, parabéns pelo trabalho. Obrigada, Ana. E a minha história também é parecida, porque no outro período, enquanto eu não era psicanalista, enquanto eu não atendia como psicanalista, eu era professora da educação infantil, que me aposentei o ano passado. Então, obrigada ao pessoal do chat aqui. Obrigada, Claudemir. Não sei se Claudemir quer fazer alguma colocação, mas a Uniaberta está aberta, literalmente, para vocês conhecerem. Nós temos o curso de psicanálise, temos o curso de psicologia analítica, temos o curso de psicologia positiva, tem o curso de Israel, não é? A pós-graduação de Israel, que é o Bam 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 também. Sim, está com E uma turma formada agora. Isso, muito legal. E no segundo semestre a gente vai ter mini cursos, né? Não pós-graduação, mas mini cursos também, né, Vinícius? Que a gente vai estar ministrando. Então, quer dizer, a Uniaberta está aberta para receber todos vocês. E Ana Paula, se você puder vir, também a gente ficaria muito agradecida. Você também, obrigada, viu, Claudemir? Então, pessoal, um grande abraço para todos vocês. Nos veremos em breve, não é? Caris, Ana Paula, se nos der o começam privilégio. dia 21. 21, daqui a 15 dias, depois do carnaval. Pronto, depois do carnaval. Pessoal, um grande abraço. Obrigada pela participação de todos vocês. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau.